Abra também em Eclesiastes capítulo 11, o verso 1. Quem encontrou Mateus, diga amém. Só falta eu encontrar. Diz assim, me dá só mais um pouquinho aqui de sonzinho, aí eu te agradeço. Mas para que não os escandalizemos, vai aonde, irmãos? Ao mar. Mateus 17, verso 27. Diga assim comigo: vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe. Vai ao mar, lança o anzol e tira quem, irmãos? Primeiro peixe. Eclesiastes capítulo 11, verso 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tornará a encontrá-lo ou a achá-lo. Podem se assentar. Muito obrigado. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Eu tinha um desejo de estar ministrando nessa vigília. Eu já estive aqui nesse auditório com jovens na sexta universitária e no domingo no culto das 17, mas ministrar na vigília tem um peso especial, ainda mais com o pastor Carlos Maia. Deus começou a abrir essa porta quando o pastor Carlos Maia foi ministrar uma palestra para os líderes do campo da fama, e eu fui o escalado para recepcionar o pastor. Então Deus começou a abrir a porta ali, e eu quero agradecer por essa oportunidade, pastor, por acreditar no nosso ministério por semear isso nas nossas vidas. Eu creio que o Senhor faz parte da geração que Deus falou que ia levantar para me abençoar, e eu sou grato a Deus por isso. Deus abençoe o pastor Jonas, está representando o nosso pastor Eliseu Anacleto, junto com o Charles, da nossa congregação ali, doutora Renata, muito obrigado pela companhia. O Gustavo, que deve estar por aí, irmãos, está solteiro. Está solteiro, está assim, quando está no culto, está por aí. Deus abençoe. Eu tenho alguns materiais, se você quiser estar adquirindo após o culto. Eu tenho um DVD com o tema Pequenas Palavras, Grandes Resultados. Eu falo sobre a oração de Jabes. A gente precisa aprender a orar, e Jabes ensina uma lição extraordinária para nós de como orar, de como em ter grandes resultados em poucas palavras. Eu tenho também o tema em um culto de um sacerdote corrompido. Nós somos servos do Senhor. Servos é aqueles que exercem um serviço, e o serviço para o nosso Deus, que é o nosso Senhor, ele não é de qualquer jeito. Ele exige não só as obras das nossas mãos, mas ele também exige a intenção do nosso coração. E você vai saber o que é o culto de um sacerdote corrompido, porque exercer um serviço na casa de Deus é um culto, mas será que ele está corrompido ou não? É um questionamento. Por que Deus te preserva? Você já parou para perguntar por que Deus te preserva? Aqui eu falo para pessoas escolhidas, pessoas chamadas por Deus. E eu tenho também um tema, transformados em Cafarnaum. Jesus fez grandes milagres na cidade de Cafarnaum, só que poucas pessoas receberam a transformação verdadeira. O que é transformação verdadeira? É quando ela começa de dentro para fora. E nós precisamos ser transformados em Cafarnaum. E nesse tema aqui eu falo também sobre o meu testemunho. Você vai ver o que Deus pode fazer na vida de um jovem. Eu tenho apenas 23 anos e Deus me trouxe para a casa dele através da dor. E o último dia que eu estive vivo para o mundo foi no dia 28/5/2013, afastado da igreja, onde eu capotei um carro correndo de polícia. O rapaz que estava comigo morreu na hora, eu não sofri nenhum arranhão. Um policial federal chegou em mim e disse assim: meu filho, Deus tem uma obra muito grande na sua vida, procure a Jesus. Na terça-feira eu fui para o culto de manhã, e até hoje eu estou na casa de Deus. Esses dias eu fui ministrar em uma igreja, e o pastor chegou em mim e disse assim: meu filho, eu te conheço. Eu falei: conhece da onde, pastor? Eu sou o policial federal que falou de Deus para você no dia do acidente. Então Deus faz essas coisas. E
O dinheiro que você semear através desse DVD aqui, ele está sendo revestido para o lançamento do meu livro, o meu primeiro livro. Então é para uma boa obra, seja um contribuinte para a edificação do reino. É um sonho que Deus está alimentando em meu coração, e através desse DVD você vai ser um ofertante, você vai ser um contribuinte, amém? Deus abençoe o Wesley, cantor Wesley da nossa igreja ali. Jesus, ele teve um relacionamento muito interessante, quando se diz mar, lago, peixe e pescador. A gente gosta muito de pregar sobre isso. A gente prega que Jesus andou sobre as águas, e a gente aplica: Deus anda por cima das dificuldades que nos tenta colocar para baixo. A gente prega muito também sobre Jesus ter acalmado a tempestade. A gente gosta de ministrar sobre isso, até porque nós somos chamados para pregar sobre isso. A gente fala também que Jesus, quando chamou Pedro, ele fez Pedro lançar as redes em outra parte do lago, e quando Pedro lançou, os peixes foram tantos que o barco veio quase a pique, ou veio a pique. A gente prega sobre isso, de grandes peixes, de mar sendo acalmado, de Jesus andando por cima do mar. Mas eu acho interessante porque o verso que nós lemos de Mateus 17, 27, esse milagre está registrado somente no livro de Mateus, onde Jesus disse para Pedro assim: Pedro, vai ao mar e lança o... Quem está comigo nessa mensagem? Vai ao mar e lança o anzol, e tira o primeiro peixe. O que eu quero ministrar, uma revelação de Deus para a sua vida, é sobre esse peixe. Imagine eu e você sendo esse peixe. Agora olhe para o irmão que está do seu lado, sem constrangimento, e olha que tipo de peixe é ele. Se ele é um lambari, se ele é um traíra, Judas, olha que tipo de peixe que é esse, e diga assim para ele: você é um peixinho de Jesus. Vai, vire para quem está do seu lado: você é um peixinho de Jesus. Não tem peixe Judas aí não, né, irmãos? Eu acho interessante que Jesus, ele disse para Pedro assim: Pedro, tira o peixe, pesque o primeiro peixe. Quem é esse peixe, irmãos? Nós. Olha o que Jesus diz acerca desse peixe: tira o peixe. Antes mesmo do peixe saber, Jesus já tinha escolhido ele. A primeira revelação de Deus para a sua vida é que em meio a esse mar da vida, Jesus olhou para você no meio de tantos peixes. Eu não sei se tinha peixe maior ou menor. Eu só sei de uma coisa: Jesus disse para algum discípulo alguma vez, algum pastor que foi usado para te alcançar, e Jesus entrou na vida desse pastor e disse assim: vai ao mar da vida e tira o peixe. Não tira um peixe, tira o peixe. Jesus usou alguém para te escolher. Jesus olhou para você em meio a esse mar da vida e disse assim: eu escolho esse peixe. A primeira revelação de Deus para a tua vida é: em meio a esse mar da vida, Jesus te escolheu. Você não foi escolhido no meio do pluralismo, mas Jesus olhou para você de forma singular e disse assim: você foi chamado por mim. Você está nessa vigília hoje é porque eu te escolhi. Aqui só tem pessoas escolhidas por Deus, e se você é escolhida de Deus, levanta a sua mão lá no alto e diga glória a Deus, diga aleluia, porque Deus te escolheu. Jesus nos escolheu. Eu acho lindo, pastor Carlos, porque tinha vários peixes, e Jesus disse assim: tira o primeiro peixe. Não tira um peixe. Bate no peito e diz assim: eu sou escolhido. Mas ser escolhido nem sempre é fácil. O escolhido de Deus, ele vai ter que ser sujeito a algumas coisas.
E talvez você vai estar passando por essas coisas. Gênesis capítulo 39, o verso 1. José foi levado ao Egito. José não escolheu ir para lá. Gênesis 37, José descobre que Deus havia o chamado através de 2 sonhos. Até o seu próprio pai Jacó reconheceu que Deus havia o chamado. Então José era o escolhido da casa de Jacó. No meio de Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Asser e Benjamim, que era o irmão mais novo de José. Deus, no meio desses 11 irmãos, Deus escolheu um. Deus escolheu um para dar continuidade à promessa dos patriarcas em Gênesis 12, 26 e 28. E Gênesis 39, a Bíblia diz que José foi levado ao Egito. Perceba que aquele que é escolhido de Deus, ele é levado para ambientes geográficos que ele não projetou ir. O escolhido de Deus, aquele que foi chamado por Deus, ele precisa ter maturidade para entender que às vezes Deus nos tira de Canaã para nos levar para o Egito. Às vezes Deus nos tira do conforto de Israel para nos levar para a Babilônia. Mas Deus tem um propósito nisso. Deus vai honrar a gente aonde nós estivermos. José pode ser levado ao Egito. José pode ser levado ao deserto. Você pode ser levado a lugares que você não desejou ir. Mas deixa eu te dizer, Deus estará contigo em todos os lugares. Se passares pelo fogo, ele não te queimarão. Se passarem pelas águas, elas não te submergirão. Eu posso ter até falado errado, mas eu quero resumir dizendo: Deus te escolheu, e os ambientes que ele te levar, esteja com a fé certeira, acreditando que Deus estará contigo em todos os lugares. O escolhido de Deus é levado por lugares que não deseja ir. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui pregando, que eu estaria no altar do Senhor. Mas um dia Jesus me escolheu, me trouxe para o altar para pregar a palavra de Deus, a palavra dele. A gente é levado por lugares que a gente não desejou e projetou ir. Esse é o escolhido de Deus. Só que tem um porém. Eu gosto de passar a mão, mas eu gosto de dar um tapinha também. José é escolhido, sim ou não? José é levado ao Egito sem querer ir, sim ou não? Sim. Gênesis 37, os irmãos o vendem por 20 moedas de prata. A Bíblia diz que Deus era com José. Ou seja, se Deus era com ele, ele tinha presença de Deus. Porque o escolhido precisa ter presença de Deus. Ele é vendido pelos irmãos, pessoas que estão próximas, por uma caravana de ismaelitas. Os ismaelitas revendem, Potifar compra. O escolhido de Deus, ele é vendido pelos próprios irmãos. É a mesma coisa de você interpretar o versículo dizendo: os irmãos preferiram o dinheiro do que a presença de José. Você precisa ter maturidade que quem é escolhido de Deus, às vezes dentro de Canaã, dentro da igreja, no meio dos irmãos, ele vai ser trocado, ele vai ser desprezado. Sabe por quê? Para aprender que existe um valor em nós. E quando nós somos desprezados, nós temos a oportunidade de encontrar o nosso verdadeiro valor. Quando alguém te troca por dinheiro, quando alguém te vende, você tem a oportunidade de encontrar em você o verdadeiro valor do escolhido de Deus. Por mais rejeitado que o escolhido seja no meio de alguns irmãos, ele não é rejeitado por Deus, porque quem escolheu ele não foi o homem, mas foi a Deus. Não adianta você somente ser escolhido de Deus. Você precisa ter maturidade para entender que às vezes Deus vai permitir a alguém mais próximo de você não te valorizar. Mas tem um porém: José é levado ao Egito. A Bíblia diz em Gênesis 39 que vendo o seu senhor, fala desse senhor com letra minúscula, que é Potifar, o senhor de José. Vendo o seu senhor que Deus era com José, os irmãos que estão dentro da igreja vendem José por 20 moedas de prata, não valorizam. E quando José é levado ao Egito, a Bíblia diz que um homem chamado Potifar valorizou aquele homem, o escolhido. O escolhido, ele é desprezado em alguns lugares, mas ele é aceito em alguns outros. E tem um porém: os irmãos o vendem, Potifar o valoriza.
Potifar dá valor, Potifar torna ele administrador da casa dele. E o que acontece? Os irmãos que o venderam teve que passar anos indo comprar alimento dentro do Egito. E a Bíblia diz que enquanto José estava na casa de Potifar, a bênção de Deus era sobre aquela casa. Sabe o que é isso? Quem valoriza homem de Deus, quem valoriza mulher de Deus, quem valoriza o escolhido de Deus, a bênção de Deus habita na casa, na família, na empresa, em qualquer lugar. É por isso que tem muitas pessoas desvalorizando o pastor, falando mal da congregação, falando mal de líderes, e esse tipo de pessoa, ela vai viver o seu futuro na escassez. Isso é bíblico? É sim. Os irmãos de José não valorizaram. Se não fosse a misericórdia de ir ao Egito e comprar alimento, eles morreriam de fome. Mas a Bíblia diz que o Egito havia fartura. Sabe por quê? Porque o Egito valorizou um escolhido de Deus. Deixa eu te dizer algo: se tem uma mulher de Deus na tua casa, comece a valorizar, porque enquanto você honra a mulher de Deus, Deus honra você. Enquanto você valoriza o seu pastor, Deus honrará você, e a bênção de Deus estará na vida daqueles que valorizam homem e mulher de Deus. Glória. Então, quem é chamado precisa ter maturidade em ser levado para alguns lugares. Quem é escolhido precisa ter sabedoria, temor, tremor em valorizar os outros escolhidos. Jesus disse assim: tira o primeiro peixe. Tira o peixe, não um peixe. Jesus te escolheu. Ele não olhou para a sua posição social. Glória a Deus. Quando Ele te chamou, você disse ao seu coração: eu não tenho capacidade, mas Ele te disse: eu te capacito. Quando Ele te chamou, você disse: a minha vida está bagunçada. Ele foi o Deus que organizou a tua vida. Quando você foi chamado, você disse: não há solução. Ele foi a solução para a tua casa. Hoje você só está aqui porque um dia a graça de Jesus te alcançou. Hoje você está na casa dele porque a misericórdia dele se renovou na tua vida. Você é escolhido de Deus. Nós somos escolhidos de Deus, aleluia. Quem é escolhido, levanta a mão e dê glória a Deus. Quem é escolhido, manifeste algo para esse Deus que te escolheu. Nós somos escolhidos, Gustavo. Deus nos escolheu. Nós estamos aqui hoje porque Deus nos escolheu. Senão nós estávamos nesse mar da vida, nadando para onde nós queríamos, mas nós fomos fisgados por Ele. Glória. Você foi chamado. Aí olha o que Jesus disse para Pedro: Pedro, e tira uma moeda, tira uma estáter de dentro do peixe. Sabe por que Deus te escolheu? Porque tinha coisas dentro de você que talvez você mesmo não sabia. Você nadava por esse mar da vida. Os outros peixes não sabiam que dentro de você tinha uma dracma, que dentro de você tinha um estáter. Jesus olhou para você e viu que precisaria tirar de dentro de você algo que as pessoas não viam. Mas acredite, tem muitas pessoas que Jesus está dizendo: eu estou vendo algo dentro de você. Os outros peixes não estão vendo que dentro de você tem uma moeda, mas eu, de visão onisciência, onde vejo todos os lugares, eu enxerguei dentro de você algo que não é normal. O que uma moeda está fazendo dentro de um peixe? Jesus fala para Pedro: Pedro, tira o primeiro peixe, e dentro dele você encontrarás um estáter. É normal uma moeda estar dentro de um peixe, irmãos? Não. Por que não é normal? Quando Jesus te escolheu, Ele te chamou com um propósito: tirar de dentro de você aquilo que iria te matar. Os outros peixes nadavam à sua volta, perto de você, e não identificavam aquilo que estava dentro de você. Mas Jesus te escolheu com um propósito: vou tirar de dentro de você aquilo que te mata. Agora deixa eu te dizer o que te mataria, ou o que pode te matar. 2 Samuel capítulo 11. Davi peca com Batseba.
No capítulo 12, o profeta Natan vai no palácio. Davi peca no capítulo 11, o profeta vem no 12. Porque quando você esconde pecado, pode ter certeza, uma hora o profeta vem no 12. Literalmente. Davi ora no Salmo 51 se arrependendo. Ele diz no Salmo 51, no verso 3: Deus, porque eu mesmo conheço as minhas transgressões, e o meu pecado me persegue. Em algumas versões diz assim: Deus, o meu pecado está sempre diante de mim. Deixa eu te dizer, todas as vezes que você peca, você cria um inimigo para si mesmo. Davi ora dizendo: Deus, o meu pecado me persegue. O problema é que nós nos preocupamos com os Golias externos. A gente se preocupa com a reputação. Só que todas as vezes que nós pecamos e quando nós erramos, o nosso pecado, ele gera um inimigo para si mesmo. E a ferramenta que esse inimigo vai usar é a acusação contra a sua consciência. Ele vai acusar você. Então o seu maior inimigo é o seu próprio pecado. A nossa luta não é contra a carne. Então tem muitas pessoas que vêm para o culto, vêm para o culto de domingo, só que já vêm com inimigos. Não é com o irmão que está falando mal, é com a consequência do próprio pecado. Chega na casa de Deus, está aqui, levanta até a mão para dar glória a Deus, mas está com a consciência pesada, não consegue ter liberdade de consciência, aceitando que Jesus já o perdoou, que Jesus já o purificou. Tem pessoas que chegam dentro da casa de Deus e talvez os outros peixes olham para ele e olha, está tudo normal, mas Jesus está dizendo: você vem para a casa de Deus, mas sua consciência está longe daqui, a sua consciência está pesada, e Deus está dizendo ao teu coração: eu quero tirar de dentro de você algo que não é normal. Só você sabe, os irmãos que estão do seu lado não sabem, mas Jesus está dizendo: liberte a sua consciência, porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. É tempo de nós chegarmos na casa de Deus e prestar um culto com sinceridade. É tempo de nós chegarmos na casa de Deus e os nossos inimigos caírem por terra através do poder do sangue de Jesus. Os inimigos internos vão cair por terra, porque maior é o preço que foi pago lá na cruz, maior é o sangue derramado no Calvário, maior é o perdão de Cristo sobre a tua vida. Glória a Deus. Já vou caminhar para me encerrar. Olha só, a Bíblia fala conosco tipologicamente. Nós somos comparados com algumas coisas. Por exemplo, casa, barro, vaso, carta, árvore. Todas essas coisas que estão na Bíblia Sagrada, ela tem uma lição para nos ensinar. Mas uma coisa interessante que é a casa. Eu e você somos casa de Deus. Mateus capítulo 7 fala de uma casa que estava sobre a rocha. Ela sofre chuva, vento e rio. Essa casa sofre problemas externos, chuva, vento e rio. Lucas capítulo 15, o verso 8 e 9 fala de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma dracma dentro de casa. A casa de Mateus 7, ela sofre problemas externos, mas a casa de Lucas capítulo 15, ela sofre perdas internas. A questão é que nós estamos preocupados com os problemas externos. O carro novo, a falta de emprego, problemas externos que ferem a nossa reputação. Só que Lucas 15 é a casa que tem perdas internas. É a casa que Jesus nos ordena a organizar por dentro. Acredite, tem muitas pessoas que os problemas externos caíram tudo por terra. Tá tudo bem. Você olha para ele, está com a aparência boa. Você olha para ele, está com a vida tranquila aparentemente. Só que dentro dessa pessoa está com perdas internas. Perdeu a vida de oração, perdeu a humildade, perdeu a simplicidade, perdeu a vida no altar, coisas internas. E a nossa maior preocupação é com as coisas internas, sabe por quê? Porque ela vai ferir a nossa reputação. Quando estou bem por fora eu consigo agradar os homens, mas quando eu estou bem por dentro eu consigo agradar a Deus. Quem tem disposição para se mudar, para mudar a si mesmo, ele consegue agradar ao Eterno. Ele consegue dizer: Deus,
ninguém está vendo que dentro de mim esse orgulho está me matando, mas eu vou ter organização interna para agradar a Ti. Tem muitas pessoas que querem mudar por fora só para agradar os homens, mas deixa eu te dizer, é tempo de você tirar de dentro de você aquilo que não é normal. Jesus olhou para o peixe e disse assim: tira de dentro do peixe a dracma. E para finalizar, ele foi fisgado com o anzol. Quem é chamado tem que estar preparado para sentir a dor do anzol. Sabe por quê? Porque quando você não está fisgado por Cristo, você nada para onde você quer, você toma as decisões que você quer, mas quando você é fisgado por Cristo, você é direcionado pelo anzol que é a palavra de Deus. Você não nada para onde você quer, mas você é aproximado para próximo de Jesus. Quanto mais Ele puxa, mais dói. Quanto mais dói, mais próximos estamos dEle. É difícil tirar de dentro de nós, é sim, por causa da dor da renúncia, mas vale a pena sentir a dor do anzol para estar mais próximo de Cristo. O verdadeiro escolhido de Deus, ele consegue suportar a dor do anzol só para estar mais próximo daquele que já deu a ordem: vai ao mar e lança o anzol. É através do anzol que você chega até Jesus. O anzol veio do... Olha só, pastor Carlos Maia, olha que revelação. A palavra sai de Jesus e vai para o discípulo, que é Pedro. E Pedro pega o anzol e o anzol alcança o peixe. Então, para chegar até aquele que deu a ordem, precisa passar por quem? Pelo discípulo. A palavra sai de Jesus e passa pelo pastor, por Pedro, para depois chegar naquele que estava no mar da vida. Eu faço o que eu quero. Não é bem assim. Você está direcionado pelo anzol. Eu vou aonde eu quero, eu faço o que eu quero. Deixa eu te dizer, Deus constituiu liderança sobre a tua vida, e quem honra discípulo consegue chegar mais próximo do dono do discípulo. Quem honra pastor consegue agradar a Deus. Ei, meu irmão, eu estou batendo nessa tecla, sabe por quê? Porque hoje em dia a gente vai para as redes sociais criticar pastor, falar mal da nossa igreja, falar mal disso e daquilo. Deixa eu te dizer, é tempo de nós valorizarmos os escolhidos de Deus. É tempo de nós falarmos: eu só fui alcançado pelo anzol, porque um dia Jesus deu a ordem para Pedro, porque um dia Jesus deu a ordem para um discípulo. Se coloque de pé. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus, obrigado. Olha só, ele é chamado. Olha para que você é chamado. Você foi chamado para Jesus tirar de dentro de você aquilo que iria te matar. É difícil tirar a dracma, sim. É a dor do anzol. Mas tem um porém: tudo que Jesus tira de dentro de você, Ele restitui em dobro. Você renunciou à bebida, você renunciou às drogas, mas você encontrou a alegria no Espírito Santo de Deus, através da comunhão com Ele. Você renunciou à vida com mulherada lá fora, mas você está experimentando o que é ter a experiência com Deus na oração, a experiência com Deus. Tudo que Deus tira de você, Ele tira porque quer colocar algo melhor. Se Ele tira a dracma, sabe o que Ele quer colocar? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tornará a encontrá-lo. Olha só, a interpretação, pastor, é outra, original, histórica. Lança o teu pão sobre as águas. Mas deixa eu aplicar no contexto atual. Se você lançar pão sobre as águas, vou amassar esse papel aqui, depois vocês brigam com o pastor Carlos, não sei quem que é. Isso aqui é pão.
Aqui o mar. Olha os peixes aí. Que tipo de peixe é você? Eu sou o discípulo. Eclesiastes 11:1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tornará a achá-lo. Eu pego o pão, lancei sobre as águas. O que vai acontecer com o pão que é lançado sobre as águas? Dissolver. Não tem lógica você encontrar o pão depois, mas tem um porém. Todas as vezes que você lança um pão nas águas, vem um peixe faminto e come aquele pão. Glória a Deus. Tem gente que já está entendendo. O peixe come aquele pão serve de alimento. O alimento faz o peixe crescer. Depois vem o pescador com uma rede e colhe aqueles tantos de peixe. Sabe por quê? Porque quando você lança a palavra de Deus em meio a esse mar da vida, as pessoas que estão lá fora nadando com suas próprias decisões, elas são alimentadas através da palavra de Deus, e um dia alguém colherá aquele pão, um dia aquele peixe vai crescer. Quando Jesus tira de dentro de você a moeda, aquilo que iria te matar, é porque Ele quer colocar algo dentro de você, e o pão é a palavra de Deus. Quem tira de dentro de si a consequência do pecado, Jesus coloca a palavra dentro dele. É tempo de nós sairmos daqui tirando de dentro de nós aquilo que toma o lugar da palavra de Deus. É tempo de nós sairmos daqui como peixes alimentados por este Cristo. É tempo de nós, como escolhido de Deus, sair para lançar pão sobre as águas. O que é isso, Samuel? É tempo de você estar preparado com o pão. É tempo de você sair lá fora e lançar pão sobre as águas, porque alguém vai ser edificado através daquele que foi chamado, que é você. Você foi chamado por Deus. Você foi chamado por Deus. Você foi chamado por Deus. Você é escolhido de Deus. Vale a pena. Vale a pena. Glória. Eu quero convidar aqui na frente os escolhidos de Deus. Eu quero orar pela tua vida. Hoje você vai sair daqui com um pão novo, com renovo.